Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa disciplina Fundamentos da Administração. Nessa aula, aprenderemos sobre uma função administrativa essencial ao nosso dia a dia na organização, que é a administração de recursos humanos. Venham comigo, então, a partir desse momento. Nesta aula, entenderemos a sua importância dentro da organização, o seu conceito, as suas particularidades, o processo de recrutamento, de seleção, de orientação, de desenvolvimento e de treinamento. Tá? Esta disciplina, na realidade, com este assunto, administração de recursos humanos, ele tem parte 1 e parte 2. Essa aqui é a parte 1. Por ser um assunto complexo e amplo, eu dividi ela em 2 momentos. Então, peço que você assista tanto a 1 como a 2, ok? As pessoas são um elemento essencial à existência das organizações. Para muitos autores, são consideradas sua principal fonte de vantagem competitiva. As organizações não existem sem pessoas. É o recurso básico, mínimo de qualquer organização, né? Como a organização é um grupo estruturado de pessoas que se juntam para alcançar objetivos, olha só os nossos objetivos aqui novamente mencionados, né? Em comum, objetivos em comum, né, da empresa, estruturado, inerente ao seu funcionamento. Está a análise da necessidade de os esforços e as atividades das pessoas que a ocupam. Essa é a função da administração de recursos humanos. Ou seja, de um administrador dessa área. Tá? Para isso, então, é necessário planejar, recrutar, capacitar, promover, treinar, remunerar todos os membros da organização. Os recursos humanos compreendem todo o conjunto de talentos, habilidades, conhecimentos e potencial de desenvolvimento que cada um de seus membros possui, né? E aí lembrando, para cada habilidade necessária, né? A conceitual, a humana, a técnica, tá? A qualidade desses recursos humanos determinará em grande parte o sucesso ou o insucesso de uma organização. Então, de fato, a qualidade, né? Por que a gente fala qualidade? Porque eu tenho que saber muito bem quais são as necessidades específicas para determinado cargo na minha contratação, né? Então, se eu sei que a pessoa, se essa vaga é para a linha operacional, eu tenho que ter mais o quê? A habilidade técnica dessa pessoa e não conceitual ou humana, né? Então, é por isso que a gente fala que esse momento é um dos principais na área de recursos humanos, porque dependerá nesse momento se eu contrato a pessoa certa ou não, né? Que repercutirá no sucesso ou insucesso da organização. A administração de recursos humanos, ela se refere à concepção e aplicação de sistemas formais para garantir o uso eficaz e eficiente do talento humano na realização dos objetivos organizacionais. Ou seja, as práticas e políticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados com as pessoas que trabalham em determinada organização, principalmente as atividades de recrutamento, colocação, treinamento, desenvolvimento, avaliação e remuneração deste meu funcionário. Cada vez mais, os conceitos e as teorias da administração de recursos humanos são importantes para todos os gerentes e se fazem presentes em todas as organizações, né? Tenho esta ou não um departamento formal de recursos humanos. Nós sabemos, por exemplo, que as empresas pequenas, muitas vezes, o próprio presidente, né, quem fundou aquela organização, que faz esse papel. Então, independentemente do porte dela, tá? Então, precisam estar envolvidos em decisões sobre recursos humanos, né, em sua unidade ou grupo de trabalho. Ao mesmo tempo, cresce o número de empresas que conta com o departamento de RH, responsável por desenvolver as práticas de gestão de pessoas em direção ao desenvolvimento da organização e alcance dos seus objetivos. Por que será? Porque tem se visto, tem se pensado que, de fato, é uma das principais áreas. É lá nesse ambiente, neste local, que serão recrutadas as melhores pessoas para trabalhar nas determinadas áreas que eu preciso na minha organização, né? Especificamente, pode-se destacar 3 objetivos centrais da administração de recursos humanos. Ou seja, quais são eles? Identificar e atrair recursos humanos e qualificados e competentes, adaptar os colaboradores à organização e desenvolver todo o seu potencial, né? Então, basicamente, as pessoas muitas vezes ingressam numa empresa, né? E nem todo o seu potencial é trabalhado, né? As empresas podem e devem trabalhar o potencial desse colaborador. Manter os colaboradores comprometidos e satisfeitos com a organização também é um dos papéis centrais da administração de recursos humanos. A importância do RH, né? Então, além da sua contribuição para o desenvolvimento de uma vantagem competitiva saudável, né? As políticas e práticas de RH têm impacto positivo no desempenho da organização, uma vez que contribuem para melhorar as competências e as habilidades dos colaboradores, né? Porque nós falamos aqui, ó, né? Em fazer com que esse colaborador, ele seja treinado, né? Que de fato ele seja capacitado para que o seu potencial, aquele a mais, né? Aquilo que ele tem ainda, seja desenvolvido, tá? Aumentar a motivação dos seus colaboradores, manter os colaboradores mais competentes e empenhados na organização e encorajar os não comprometidos com a organização a abandoná-la, se de fato não deseja mais trabalhar naquele ambiente, né? Organizacional. Se ele não visualiza mais crescimento, satisfação, se ele não está feliz, né? Ele deve de fato pedir o seu desligamento, né?
O processo de administração de recursos humanos consiste num conjunto de 9 atividades básicas, que tem como objetivo atrair pessoas competentes, né? Então, nós estamos falando de talento, competência, tudo isso aqui está envolvido. E desenvolver seu potencial e mantê-las comprometidas com a organização durante muito tempo. Para isso, a empresa tem de planejar, recrutar, selecionar, orientar, avaliar, remunerar, promover e também, né, sempre que necessário, desligar, né, essa pessoa, como nós mencionamos. Ou, se a pessoa conseguir, ela mesma solicitará o seu desligamento, né? Como fazer, então, para que nós consigamos trabalhar, né, com as pessoas competentes necessárias para aquele local de trabalho? Como atrair as melhores pessoas, né? Como fazer isso? A primeira etapa desse processo consiste em identificar e contratar trabalhadores que demonstrem potencial para desempenhar de forma eficaz as funções necessárias, né, da organização e daquela função específica também. Esse processo de atração de força de trabalho competente envolve 3 atividades. Quais são? Planejamento do RH, né? Então tem que ter esse planejamento mínimo. O gerente de RH, por exemplo, ele identifica as necessidades ou as redundâncias na força de trabalho da organização. Tá? Então, ele vai fazer esse trabalho. Avaliar ou verificar, por exemplo, existem 2 pessoas elaborando e fazendo a mesma função. Talvez eu possa realocar uma delas para uma outra atividade, né? Que não tenha ninguém naquele local. Posso trabalhar o seu potencial para aquilo. Outra delas é o recrutamento de potenciais candidatos, identificando e atraindo um grupo de pessoas capazes de suprir as necessidades de recursos humanos da organização. Então, faço também esse trabalho. E de seleção entre os candidatos potenciais, daqueles que demonstrem melhor potencial de desempenho e comprometimento com a organização. Então, eu já detecto isso no início desse meu processo de recrutamento e seleção. Aqui nós temos, então, um fluxo, né, do meu processo de RH. Então, lá, por exemplo, na minha análise interna da organização, eu tenho lá a minha estratégia, meus objetivos, a minha estrutura organizacional formal, né, o nosso organograma. Tenho minha missão, visão e valores aqui implantados, estando, claro, isso na alta, né, no alto nível da organização, na cúpula, como nós já estudamos em outras aulas. Aqui eu tenho a minha análise do ambiente de RH, tendências sociais, tecnológicas, o regulatório, né, se for CLT, por exemplo, quais são as leis que embasam, né, o meu setor. Tenho aqui o meu processo de identificação e atração de uma força de trabalho competente, como nós estamos vendo agora, né, em que envolvem essas 3 etapas que nós acabamos de estudar agora, que é o planejamento de RH, o recrutamento e a seleção. Na sequência desse meu ciclo, eu tenho o desenvolvimento de uma força de trabalho adaptada e competente, onde eu oriento, eu treino, capacito, desenvolvo esse meu pessoal, né, contratado, avalio o seu desempenho, né, potencializo outras habilidades dele, ou aquelas que não estão tão bem alinhadas ainda, tá? Faço também minha manutenção de força de trabalho comprometida e competente, né? Fazendo o quê? Né? Trabalhando com compensação e benefícios, promoções e transferências, quando necessárias, por exemplo, de um estado para outro, se a minha cidade tem filiais, né? Desde que essa pessoa esteja feliz, que ela está de acordo, ela pode ser transferida, promovida, né? E, se não, né, ainda a linha, né, a área de administração de recursos humanos tem também essa outra situação, que é o desligamento, né? Se a pessoa, de fato, não tem a habilidade, a competência técnica necessária para aquele local, ela precisa ser desligada, tá? Para que outra pessoa assuma o local, né, aplicando as atividades necessárias para aquele cargo. No meu processo de recrutamento, eu trabalho com basicamente a localização, a identificação e a atração de candidatos, né, qualificados para ocupar aquele cargo na minha estrutura de pessoal. Tá? Podendo ser interno ou externo. Algumas empresas, antes do processo externo, elas fazem questão de abrir o interno, até mesmo para verificar e promover aquelas que estão em outros cargos, né? Identificando, claro, uma pessoa que tem um perfil desejável para aquela vaga, ela pode fazer, né, e recrutar o interno. Caso não, aí abre-se o externo. No meu processo, então, de recrutamento interno, ele consiste no preenchimento de uma vaga para um posto, né, no trabalho lá existente já, na relocação de colaboradores atuais daquela minha organização. Já o externo, eu procuro ele externo à minha organização, tá? Nesse caso, a organização pode recorrer a uma diversidade de fontes de recrutamento para preencher as vagas em aberto, né? Podem abrir publicamente as vagas em jornais, em sites, né? Aí ela vai verificar qual é o nível e qual é o meio de comunicação dela para transmitir à comunidade que existe, né, aquela vaga em aberto, tá? Na fase de seleção, são analisadas as competências, os conhecimentos e o potencial de cada candidato, né? Nós estamos falando muito disso aqui do potencial, né? Para ter, de fato, o melhor funcionário, aquele mais competente que nós estamos falando. Avalia-se, então, né, a preparação para exigências do cargo, a valorização
de dimensões da personalidade e do percurso também daquele candidato de vida, tá? Para auxiliar os administradores no processo de seleção, os diversos mecanismos ou instrumentos podem ser utilizados para avaliar e comparar as qualificações de cada candidato, né? Então, faço esse trabalho. Os mais comuns são os formulários de emprego, testes, simulações, entrevistas, tá? As ferramentas de seleção variam em função da estratégia adotada pela organização. Então, a área de recursos humanos, ela adota um princípio, uma formalização a ser seguida, dos aspectos conjunturais do mercado e das características da mão de obra a ser selecionada. Aquilo que eu quero, né? Aquele profissional que eu quero para a minha empresa. Na fase de orientação, eu ajusto o indivíduo à organização por meio da transmissão de informações necessárias para que os novos membros desempenhem satisfatoriamente sua função. Tá? Então, eu faço esse trabalho de orientação. Trata-se de um momento de socialização e acolhimento na organização, por meio do qual o novo membro incorpora as atitudes, os padrões, os valores e os modelos de comportamento que são esperados pelaquela organização. Tá? Então, eu faço esse momento, né, de convívio entre aqueles que já estão na organização com os novos que estão chegando. Na fase de treinamento e desenvolvimento, ele é um processo educacional, de curto prazo, então ele é rápido, que mediante alguns procedimentos organizados, ele visa dotar funcionários novos ou antigos de habilidades, conhecimentos e competências de forma a melhorar esse desempenho do cargo atual. Seu objetivo principal é preparar as pessoas para a execução imediata das diversas tarefas de seu cargo. O desenvolvimento pessoal é o processo de aprendizagem de longo prazo, né? Então, diferente aqui do nosso treinamento, tá? O treinamento é rápido, é curto. O desenvolvimento é a longo prazo. Orientado para as competências que não estão diretamente relacionadas com as exigências concretas do cargo atual, tá? Então, posso desenvolver esse meu funcionário para outras funções, por exemplo. Então, por isso que ele é um pouco mais demorado, ele é a longo prazo, tá? Esse processo visa ampliar as capacidades de uma pessoa de modo que ela realize todo o seu potencial, como nós já falamos, né? Trabalhar todo o potencial que nela existe. O treinamento e o desenvolvimento de pessoal constituem a base para o desenvolvimento organizacional, né? Então, se a linha, né, a área, o setor de recursos humanos tem essa visão de treinamento e desenvolvimento, né, se espera que a organização tenha um desenvolvimento, um sucesso maior. Então, aqui eu tenho um globo, onde nesse meu ciclo aqui eu tenho todas as etapas que nós conversamos lá, né, do meu treinamento, que é um conjunto de ações concretas com o objetivo de melhorar o desempenho no cargo, a curto prazo. O desenvolvimento do meu pessoal, né, que é um processo de identificação e ampliação dessas habilidades e competências que permite realizar o potencial individual, que é a longo prazo, né? E o meu organizacional, que é o macro, aonde eu incluo esses dois aqui, estão vendo? Tá? Olha, macro, né? Que é o processo de mudança organizacional que visa melhorar o desempenho coletivo, decorrente da plena realização de suas potencialidades, tá? E nesse meu processo, né, por exemplo, lá na minha avaliação das minhas necessidades, eu avalio o meu desempenho, os requisitos do meu cargo, os objetivos que a organização possui, né, faço a concepção do meu programa, os objetivos e conteúdos, dos meus destinatários, do método que eu realizarei essas atividades, dos meus cronogramas, dos meus prazos, do meu orçamento para isso, tá? Implemento um programa de treinamento, né, e por fim, eu vou ter uma avaliação lá, quais são os resultados esperados, né, alcançados para isso. Uma satisfação, um aprendizado melhor do meu funcionário, esse desempenho melhor trabalhado, potencializado, é isso que se deseja nesse processo de treinamento e desenvolvimento, ok? Então aqui nós encerramos a nossa primeira parte da disciplina Fundamentos da Administração na aula sobre Administração de Recursos Humanos. Desejo a você bons estudos e até a nossa próxima aula.